¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del seminario El Público del Futuro. Llevamos 5 días trabajando, estamos súper contentos, va todo muy bien. Y bueno, quiero presentarles hoy a Yanaína Olivera. Con Yanaína vamos a tener esta charla, esta conferencia que preparó para nosotros, Políticas de la Mirada y Curaduría de Cine. Yanaína es especialista en cine y curadora independiente, profesora del Instituto Federal de Río de Janeiro y consultora de Just Films Fundación Ford. Ella también es doctora en historia y fue becaria visitante Fulbright en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad Howard. Desde 2009 ha investigado y realizado programas cinematográficos centrados principalmente en el cine negro y africano. También ha trabajado como consultora, jurado y panelista en varios festivales de cine e instituciones de Brasil y en el extranjero. Es fundadora del Foro Itinerante de Cine Negro, FICINE, y fue programadora del Flaherty Film Seminar en 2021. Además de participar en otras iniciativas, forma parte del equipo curatorial del Black Star Film Festival como presidenta de la sección de largometrajes documentales. Yanaína, bienvenida a esta edición 13 del seminario. Estamos en el marco de FICUNAM. Lamentamos mucho que no hayas podido viajar a México, pero bueno, te agradecemos muchísimo, no me tardo más, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que te quedes con nuestros asistentes. Gracias. Gracias, Paula. Bom, vou falar em português. Primeiro, quero agradecer muitíssimo ao convite da Paula e da Isabel para estar aqui participando, né, do seminário e conversando com vocês. Agradeço muitíssimo também o interesse e a escuta de todos aqui presentes. Espero e lamento realmente não poder estar aí presencialmente, mas espero que numa edição em breve, né, eu possa finalmente participar do FICUNAM, que é um festival que eu aprecio e sempre acompanho à distância. Bom, o convite hoje, né, para essa conversa é sobre, né, conversar sobre as práticas curatoriais, as questões envolvendo as práticas curatoriais, né? Tem esse nome de Políticas do Olhar, Curadoria e Curadoria de Cinema. Eu vou falar mais detidamente sobre o título já. Eu fiz uma apresentação aqui para ajudar um pouco a navegar, né? Já que eu não estou presencialmente, pelo menos compartilhar alguns tópicos e algumas imagens para que a gente possa pensar juntos aí. Não tantas imagens, mas alguns pontos, algumas reflexões. Bom, então, né, quando eu recebi o convite da Paula e da Isabel para falar, né, era um pouco já esse o recorte, políticas do olhar e curadoria de cinema. Na verdade, Políticas do Olhar é o nome de uma série de debates também que eu venho realizando desde 2019, que eu já vou compartilhar um pouco mais adiante, né, que dizem respeito, né, a uma reflexão sobre, né, o trabalho curatorial, né, o que é fazer curadoria de cinema, como se dá, mas pensando a partir de um certo deslocamento, né, pensando a partir de um deslocamento, no meu caso, territorial, espacial, né, estando no sul global, estando aqui no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, né, no Brasil, mas pensando a tarefa, né, o trabalho de curadores e curadoras que não se encontram ou que não estão diretamente atuando ou, eu diria, relacionados, né, a grandes circuitos, a circuitos hegemônicos, né? Enfim, na verdade, é como se houvesse uma pergunta, né, como é fazer curadoria em cinema
a partir de outros lugares, né? Como se dá. Mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a título de introdução, né, para a conversa, recentemente, né, é muito recente, na verdade, né, toda essa, não só o debate, mas a própria reflexão e o reconhecimento, o entendimento que a curadoria de cinema enfim, é uma tarefa, é um espaço, é um trabalho, né? De um modo geral, né, a curadoria de cinema, ela é um campo relativamente recente, porque, na verdade, a gente conhece a curadoria no campo das artes visuais, mas no campo da curadoria de cinema, eu acho que só, enfim, nos últimos anos, não últimos anos, mas talvez na última década, que há um debate, ou nos últimos 5 anos, mais especificamente, talvez, uns debates, conversas mais intensas sobre essa temática específica, e inclusive demandas por formação na área, mas debates que incluem também a pauta, a questão e o questionamento de um certo cânone, quando a gente está falando de curadoria, né? E aí, via de regra, né, de um modo geral, quando se fala, né, nesses debates, quando se começa a falar de curadoria, geralmente se invoca a origem etimológica da palavra, né, que vem do latim, da palavra curare. Curare que pode ter alguns sentidos, mas talvez o principal deles relacionados aqui ao espaço da curadoria, de cinema, é a ideia de cuidado, né? Curadoria como zelo, como cuidado. E aí eu acho que entra talvez a minha primeira reflexão, né? Porque eu começo a fazer curadoria a partir de um determinado momento da minha trajetória, talvez, não sei, nos últimos 10 anos, o tempo está passando um pouco mais, mas é a partir deste lugar onde eu estou, né, que é esse lugar do sul global, esse lugar no Brasil. E aí, a minha relação inicial com a questão da curadoria tem a ver com como eu recebo essas curadorias, né, na verdade, nessa dimensão de espectadora, né, numa dimensão espectatorial, assim. E aí, de um modo geral, né, o que está nesse universo, né, não é tanto a questão do cuidado, mas é a percepção da curadoria como esse lugar de poder, né? Os curadores, de modo geral, também nessa cadeia do cinema são esses gatekeepers, né? Estão aí nesse lugar de decisão, do que vai ser visto, do que não vai ser visto, do como vai ser visto, por quem vai ser visto, né? Então, curadoria tem esse espaço, essa dimensão. Mas curadoria, sendo uma mulher negra, né, nesse lugar do sul global, também, né, foi durante muito tempo para mim uma experiência não de cuidado, e sim de trauma. Trauma no sentido de, né, ao frequentar festivais e mostras de cinema, e aí não é uma conversa só sobre representatividade, não é só sobre o que se vê nas telas, mas é sobre toda a dinâmica, digamos assim, presente nos festivais, né? E aí eu sempre lembro de uma fala da Bell Hooks, naquele texto Olhar o Positivo, né? O Positional Gaze, que está no Black Looks. Ela vai falar da necessidade, né, ela está falando especificamente de espectadoras negras, né, de como as espectadoras negras, ao chegar ao contato com o cinema, na verdade, para estar no cinema, você precisa criar um espaço de agência para poder resistir a essas imagens, né, a quase que criar um espaço para poder assistir, né, tamanha o distanciamento, ou a exclusão, ou a invisibilidade, ou a não conexão das imagens, né, das movimentos assistidas com o público. Então, eu acho que tem muitas formas da gente pensar, né, essa relação entre cinema e perpetuação de traumas e violências, não vou me aprofundar nisso, é só um pouco né, para colocar também o horizonte da onde eu parto, não só para
fazer curadorias, propor curadorias de cinema, mas também pensar sobre esses processos, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas então essa dinâmica, né, é um pouco daí que eu parto, não desse lugar, né? É quase que como uma resposta, né? Eu diria, a essa experiência, né? Enquanto público, enquanto audiência de cinema aqui do Brasil, né? Na realidade, então, histórica dos festivais e mostras por aqui. Não talvez o cenário contemporâneo, mas estamos aí recuando talvez aí 10 anos de tempo. E aí, curadoria acaba que no meu início, digamos assim, é quase que um gesto de intervenção, né? É uma ida para o mundo, num diálogo, né? Tentando buscar outros caminhos para né? Para o universo, né? Para essa paisagem com a qual eu me deparava. E aí nesse começo, você se depara também com uma dimensão um pouco de precariedade, aí eu vou partilhar também um pouco da experiência brasileira nesse sentido, que até muito recentemente, no Brasil, a curadoria em cinema era feita quase como um gesto, né, digamos assim, pura e simples de amor ao cinema, né, de uma certa cinefilia hegemônica, que, enfim, não um certo voluntariado, um voluntarismo, né? Eu acho que é uma dimensão classista que, na verdade, eu quero recortar aqui, né? Que é muito presente no Brasil, que construiu-se essa aura ao redor do cinema, de trabalhar com o cinema, de que como se não fosse um trabalho. Então, às vezes, assim, os processos curatoriais envolvem também uma certa precariedade. Aí eu estou pensando nessa dimensão no Sul, mas já tive algumas práticas, experiências, digamos, no Norte global. Enfim, aí eu talvez não chamaria de precariedade no sentido, talvez, econômico, né, e financeiro, mas talvez uma certa precariedade no ponto de vista da reflexão sobre o que é essa prática. Mas, né, só para... porque é isso, né? Curadoria é um trabalho. Eu acho que isso é uma dimensão importante que precisa ser pensada assim. Em certo sentido, né? O que eu gostaria de ressaltar nesse primeiro momento é que quando eu começo a pensar, não só a fazer as propostas curatoriais, mas a pensar sobre o que é fazer curadoria, o que significa isso, né? Em certo sentido, o que me move também é um desejo de descolonizar ou de questionar essa aura, uma certa aura construída ao redor desse lugar do curador, né? Ou curadora, como esse lugar de um expert, de um cinéfilo, de alguém que está muito em diálogo com um certo paradigma, eu diria, eurocêntrico, não só do que é o cinema, mas do que é, na verdade, a relação com o mundo das artes, descolado do mundo, né? Por isso que assim não parece que é um trabalho, parece que é um privilégio estar fazendo curadoria, quando, na verdade, a gente está inserido numa indústria, né? Com demandas muito pragmáticas que atravessam constantemente a prática do curador, né? E da curadora. Né? O cinema se dá no mundo, o cinema é a ficção, e o cinema é uma indústria atravessada por muitos interesses. Então, assim, né? Esse um pouco isso que me leva, na verdade, a fazer, né, esse movimento, não só de autorreflexão, eu diria, sobre a prática, né? Mas com um desejo, né? Que curadoria, né? Pensando, então, o que significaria, então, por exemplo, essa dimensão do cuidado, né? Da prática curatorial. Então, eu acho que além do gesto, né, enfim, de escolher os filmes, de pensar os filmes, né, dessa dimensão mais da constituição dos programas, isso é uma questão que se coloca para o pensamento, né? Aí eu penso, né, que seja necessário, pelo menos para mim foi necessário, ou esse talvez seja o convite que eu faço em relação a essas questões,
que se faça um certo deslocamento epistemológico. E aí eu penso epistemologia no sentido amplo da palavra, não epistemológico só no sentido, digamos, de uma reflexão racional ou mesmo filosófica, mas é epistemológico no sentido na construção ampla dos sentidos, dos modos de ver, do modo de sentir, né, de uma dimensão talvez, né, áptica, assim, né, de como experienciar, né, de uma outra maneira é, a relação com os filmes, né? Então, é nesse sentido, porque também tem a ver com o fato, e mais uma vez, né, esse tensionamento com um certo cânone hegemônico do cinema, que, de certa maneira, né, eu não sou uma pessoa que tem uma formação em cinema, na verdade, a minha formação em cinema ela vem após, digamos, a minha formação em estrito sensu, né? Mas, enfim, mas estudei bastante cinema ao longo da vida de outras maneiras, em cursos livres, enfim, é uma outra conversa. Mas o que eu quero dizer é que o cânone, de modo geral, do cinema, ele não está, ou durante muito tempo não esteve, interessado ou se dedicando a pensar as imagens que, que de um certo modo, me interessam, né? Então, ao invés de fazer um exercício, um esforço de trazer certas ideias para pensar essas imagens, e aí, por extensão, para pensar o que é curadoria, o convite proposto na ideia de deslocamento epistemológico é que a gente mobilize outros referenciais teóricos para pensar essas imagens, para lidar com essas dinâmicas, né? Eu vou retornar a isso já já, mas é um pouco essa a ideia, né? Quando eu penso que é uma questão, acho que a curadoria como cuidado implica em uma reflexão, né? Implica nessa dimensão epistemológica aí, englobando outras formas de viver a experiência, né, do cinema. Eu costumo, né, quando também pensar nessa prática, e aí isso tem a ver com o fato de estar, né, no Brasil, no fato de que eu tenho uma vivência, né, uma, os trabalhos me levam a muitos lugares no mundo e ao contato com, não só com cineastas, mas com pessoas que estão pensando cinema e festivais e circuitos, que é uma realidade muito diferente, distinta de grande parte da audiência que me interessa dialogar no Brasil, né? Uma audiência, digamos, que não faça parte de uma certa elite, né, que de algum modo acessa esse mundo das informações. Então, dessas informações sobre esses circuitos do cinema, sobre esses debates. E aí eu lembro de uma fala né, de uma cineasta estadunidense que eu gosto muito, que é a Colleen Smith, e ela dizia, né, numa mostra, enfim, era uma mostra feita pelo Greg DeCure Jr., que também é um curador que eu muito aprecio o trabalho. Ela dizia que pensava no trabalho dela como uma forma de oferta, né? E isso me fez, né, me deu um certo insight para pensar sobre esse processo, a relação entre práticas curatoriais, né, e o que você deseja com isso, né? Então, estando aqui desse lugar, né, pensando nesse lugar, né, então, de fazer curadorias a partir e com esse sul global, né, vem esse atravessamento também do desejo de que as curadorias, que pensar a curadoria como uma oferta, no sentido de algo que você coloca no mundo para que também as pessoas possam ter, de alguma forma, né, não só contato, mas, enfim, né, trocas, talvez com experiências que de algum modo, né, de outra forma, não seria possível. E isso abre o campo, talvez que seja aquele que mais me interessa, não mais me interessa, mas, né, que eu tenho dedicado a pensar bastante, que é de pensar, na verdade, né,
esse lugar da curadoria, essas práticas curatoriais, esses deslocamentos, como, na verdade, caminhos, né, possibilidades para a existência de outras culturas fílmicas que não somente as do cânone tradicional do cinema. E aí, fazendo um deslocamento epistemológico, não é uma contraproposta, né? Porque é próprio também do cânone, né? Desse pensamento eurocêntrico, lidar com uma dimensão do ou, né? Ou é isso ou é aquilo. E eu acho que o deslocamento epistemológico vem também, digamos, na preposição, no conectivo, né? Né? Além dessa dimensão, quais são as outras possibilidades, né? Da gente pensar outras culturas fílmicas que estão aí no mundo, dentro com ferramentas epistemológicas que dialoguem de uma maneira mais estimulante com essas culturas fílmicas. Né? Eu penso muito, por exemplo, na provocação do manifesto, né, do Girish Sambhu, para uma nova cinefilia, né, que foi publicada alguns anos atrás na Film Quarterly, né, exatamente fazendo esse tipo de provocação, né? Porque os manifestos são sempre como diz um outro manifesto que eu gosto muito também, da Raquel Gates, do Michael Gillespie, né? Manifestos nunca sussurram, né? Manifestos sempre, em certo sentido, gritam algumas coisas, né? Então, é um pouco esse universo dessa reflexão sobre políticas do olhar e curadoria de cinema, né? Deixa eu ver aqui. E aí, enfim, em 2019, que eu acho que é um ano importante nesses debates, a gente tem num cenário, né, internacional, né, mais ou menos 2018, uma série de conversas sobre, né, a necessidade de diversidade nos festivais, nos grandes festivais hegemônicos, uma série de movimentos e críticos. Por exemplo, em 2019 também é o ano que em Sundance se lança um movimento, né, do Programmers of Colors, né? Deixa eu ver, vou parar de compartilhar, que eu posso compartilhar aqui a página do POC, pessoal, um minuto. Ok. Aqui. Que é esse Programmers of Colors Collective, né, que é um coletivo que diz exatamente esse o debate, né, é um coletivo que, enfim, continua em atuação, continua promovendo vários debates, iniciativas, aí foi lançado, se eu não me engano, foi isso, Sundance 2019, né, né, de algum modo, essas conversas conversam, né, sobre a necessidade de você diversificar a presença, que aí eu acho que é uma outra ideia fundamental nesse debate, a presença de outras pessoas, de pessoas não brancas, de pessoas não homens heteronormativos cisgênero, nesse lugar da curadoria, né? Mas, de um modo geral, de pessoas não brancas, vou botar assim. Né? E aí, por exemplo, o Programmers of Color Collective é uma dessas iniciativas. Esse ano é um ano que eu vou fazer alguns trabalhos, eu vou fazer um trabalho em Roterdã, que eu vou talvez compartilhar aqui já depois, mas que eu venho alimentando esse desejo, essa reflexão, o desejo de trazer para o Brasil esse debate. Né? E aí, o que... não esse debate, mas assim, como a gente descoloniza esse lugar da curadoria. Era essa a minha intenção. Como que a gente desmistifica, como a gente desloca dessa aura de excelência, esse lugar, e coloca isso num lugar de imanência e pensa que isso é um trabalho. Né? E o que atravessa a constituição dessa prática, desse trabalho? Para mim, é esse, né? Por exemplo, um dos caminhos para a gente descolonizar esse lugar. E aí, bom,
até muito recentemente não haviam cursos de formação de curadores em cinema, agora tem notícias que parece que 1 ou 2 mestrados, ou enfim, existem bolsas, né, de instituições de diferentes lugares para você pensar sobre isso, mas em 2019 não tinha-se muita, né, essa notícia, e eu começo a fazer essa série de debates no Rio de Janeiro, no contexto de festival que eu era curadora, é o Encontro de Cinema Negro Zózimbubu. Eu faço esse primeiro encontro, me chamo de Políticas do Olhar, Diálogo sobre Curadoria e Descolonização, no qual eu convidei diversos curadores negros, negras, de diferentes nacionalidades, para compartilhar a sua experiência de trabalho, de curadoria, do que é, né? Enfim, de como entra nesse universo, de como, né, literalmente desmistificando essa prática, falando sobre como começa, respondendo perguntas básicas, que são as perguntas que eu muitas vezes recebi, né? Como eu cheguei em tal lugar, como é trabalhar em tal lugar, quais são os dilemas ao lidar com as instituições, enfim, festivais, né? Como navegar, enfim, até de processos mais, digamos assim, né, de um exercício de uma autoria curatorial, como é que isso tudo navega. E aí eu começo em 2019, essa é uma foto acho que é do final do evento, com os curadores que participaram do debate, então a gente tem assim, né, da esquerda para a direita, será que eu estou falando certo? Talvez sim. A Liliana Angulo, por exemplo, que é da Colômbia, Carmen Luz, do Brasil, John Goff, dos Estados Unidos, o Greg DeCure Jr., que é dos Estados Unidos também, a Raquel Souza, que era a nossa tradutora, aí temos a Ria Combs, também dos Estados Unidos, a Kênia Freitas, do Brasil, o Heitor Augusto, do Brasil, Viviane Ferreira, que não é curadora, mas era nessa edição a diretora artística do festival, Kevin Jerome Everson, que na verdade também foi curador, né? Eu conheci o Kevin e o Greg no Flyert, né, em 2018, e o Cornelius Moore, né? Enfim. E aí essas pessoas, essa foi uma primeira versão do Políticas do Olhar, que teve sequência nos 2 anos seguintes, né? Aí já essa a foto das pessoas, né? Aí numa versão online, porque a gente já estava na pandemia, né? E aí a gente tem uma outra gama de curadores que participam, né, desse debate, né? A gente tem a Ana Paula Ribeiro, aqui do Brasil, a Viviane Ferreira, que estava na outra edição também, né? O Ashley Clark, né, que atualmente é o diretor curatorial da Criterion Channel, a Tessa Boerman, que é uma figura-chave, eu já vou voltar a Tessa já, que na época já trabalhou para Roterdã, a Maori Carmel Holmes, do Black Star Film Festival, o Ami Jorge, que na época fazia a curadoria do True False, o Alex Moussa Salvador, que é o diretor-geral do FESPACO, o Jason Fitzroy Jeffers, né, estava na época à frente do Third Horizon, e a Chioma Onyewe, que na época ela trabalhava para o AFRIF, que é o African International Film Festival na Nigéria, né? Então, esse esforço de fazer essas conversas né? e levar isso adiante, né? Aí depois, no contexto da pandemia, né? Enfim, eu acabei saindo desse festival e agora a gente vai voltar a retomar o Políticas do Olhar de maneira presencial, mais uma vez, aqui no Brasil, em 2 lugares diferentes. Mas, enfim, então, acho que ainda até agora a gente teve uma conversa com mais ou menos 11 curadores, né? Curadoras de diferentes lugares do mundo, pensando essas dinâmicas, né? E aí com uma presença muito bacana de público, enfim, né? Com esse processo, a ideia é que isso vai continuar, essa série vai continuar e que a gente, né, estamos aí a gente está fazendo a transcrição dessas conversas e que a gente possa publicar, compartilhar isso, né? E aí a proposta de hoje era um pouco falar dessas políticas, falar dessas experiências, né?
Talvez o que eu possa dizer, e o que isso significa, talvez assim, ouvindo essas pessoas, né, esses colegas compartilharem as suas experiências, né, parte das suas experiências, né, desses processos curatoriais, né, diferentes, muito diferentes, né, entre si. O que eu diria é exatamente assim, né, um pouco daquele diálogo, né, entre essa desconstrução desse lugar de aura para pensar uma dimensão do trabalho, para pensar os limites institucionais, as barreiras institucionais, as dificuldades encontradas, mas, sobretudo, talvez todos tenham, não vou dizer que todos têm em comum, mas existe uma questão chave que é encontrar na sua trajetória pessoas, né, que estejam ocupando esses lugares de poder da curadoria e que compreendam e que apoiem e que respaldem, né? Então, a sua prática, né? A sua presença naquela determinada instituição. Digo isso, né, porque eu trago aqui essa experiência de Roterdã, que foi uma curadoria que eu fiz em 2019 e que foi fundamental a presença, na verdade, né, da Tessa Boerman, que é uma mulher negra, né, no Festival de Roterdã, né? A Tessa Boerman, ela foi responsável por criar uma sessão em Roterdã que chamava Pan-African Cinema Today. Aqui a gente tem a Tessa, perdão, nessa foto maior a gente tem o Barry Bayer, que era o diretor de Roterdã na época, a Tessa, o Barry Jenkins, eu não me escapa o nome da figura que estava no Barry Jenkins, e uma realizadora brasileira, que é Yasmin Tairá, que a Tessa convidou junto com o diretor diretor de produção do filme da Yasmin Tainá, que é o Bruno Duarte. Perdão. Enfim, uma história longa, vou encurtar, mas basicamente a Tessa acha um curta-metragem da Yasmin Tainá que se chama Cabela, está disponível nas redes online para se ver, com legendas e tudo. Acha um filme que é um filme negro, né? Um filme que trata de questões, inclusive negras, assim, de representatividade de mulheres negras, enfim. Filme com várias referências, inclusive ao cinema negro brasileiro, mas não só. Ela acha esse filme foi um certo fenômeno no Brasil, porque ele foi feito de uma maneira totalmente independente aqui no Rio, e ele lotou um dos cinemas mais tradicionais da cidade por 2 finais de semana seguidos, ao mesmo tempo que foi recusado por todos os festivais e mostras, grandes festivais e mostras no Brasil. A pessoa que fazia o scouting de filmes para Roterdã, do Brasil, ignorou esse filme também. Era um homem branco, enfim, que foi demitido, né? Quem está a par das histórias sabe o que aconteceu. E não por isso, não foi demitido por conta de não ter selecionado Cabela, mas por outras questões mais sérias. Enfim, e a Tessa Boerman acha esse filme por ela sozinha e chama a Yasmin Tainá. Isso abre caminho. A Yasmin Tainá leva o filme do Zózimo Bubu, Alma no Olho, que é o filme que vai dar o título da mostra, né? Chamava, né, a Alma no Olho, o legado de Zózimo Bubu, o cinema negro brasileiro contemporâneo. Então, depois disso, que ela isso é em 2018, em 2019, então, aí depois dessa que a Yasmin vai, leva o filme do Zózimo ao interesse do festival de trazer, da Tessa, né, sobretudo, né, que no Pan-African Cinema Today, de levar de fazer uma mostra sobre o cinema negro brasileiro. E aí eu sou convidada, faço a mostra, enfim, é uma mostra relativamente grande, né? Que são 4 longas, 24 curtas, são 5 programas. O festival convidou 3 ou 4 cineastas, mas vários decidiram ir por conta própria, acabou virando um evento, uma festa brasileira em Roterdã, para enlouquecer o festival, aliás. Né? Mas foi uma experiência muito interessante, eu não vou me deter muito nisso, porque eu quero
passar por uma outra experiência, né? Então, quer dizer, verdade, a proposta hoje daqui era entender um pouco, né, onde eu estou transitando nesse debate sobre políticas do olhar e curadoria de cinema. O desafio, por exemplo, do ponto de vista da elaboração da curadoria para mim, era como fazer essa curadoria sem replicar, né, uma gramática já de uma certa expectativa daquilo que, quando se fala cinema negro, em certo sentido, se espera encontrar. Né? Como fazer um panorama, um diálogo com a obra do Zósimo, e mais ou menos um panorama contemporâneo, uma certa atualização sobre o que está acontecendo na cena brasileira, sem, né, recair em certos tropos, né, em certas caixas já, digamos assim, esperadas. Né? E aí foi uma proposta que, enfim, não vou avançar aqui, mas que dialogava com esse desafio, ou seja, como é que a gente rompe essa expectativa de um certo olhar, sabendo que essa mostra ia passar na Holanda, né, ia acontecer na Holanda para um público muito distante também dessa realidade brasileira, e como criar esse diálogo de uma forma que potencializasse, não reiterasse, por exemplo, estereótipos, né, já conhecidos e, por vezes, também limitadores negativos, né, acerca da produção negra. Né? Então, era um pouco esse o desafio. Então, esses foram os 4 longas, né, que estavam no programa, e era, na verdade, na programação dos curtas onde eu fui fazendo esses exercícios. Os títulos estão em inglês, eu peço desculpas, né, mas é só para que você tenha uma ideia, né, como eu fui pareando e montando o programa com uma certa provocação. Aí vamos pensar essa ideia, voltar à ideia do deslocamento, né, promovendo esse deslocamento, né, e abrindo campo para que outras percepções, questões, atravessamentos, né, pudessem aí se relacionar com esses filmes, e aí com os cineastas que estavam lá presentes. Então, tinha esse Oppositional Blackness, uma negridade opositiva, descolonizando identidades com uma forma criativa de oposição, através de meios criativos de oposição. Tinha esse que eu chamava Fluxos e Reconexões, que era pensando como, né, na verdade, sobretudo, filmes dirigidos por mulheres negras no Brasil, né, vêm reinventando e reelaborando a própria experiência diaspórica, né, junto com o cinema. Então, os filmes eram um pouco esse o processo. Resistências, que aí já, digamos assim, né, já trazia aí um debate, né, uma reflexão, como também sobre a periferia, a queerness, né, outros corpos, outras experiências, né, atravessando essa geração, né, que a gente chama aí do cinema negro brasileiro. Essa talvez uma das sessões programas que eu mais, não que eu mais gosto, mas que na verdade virou outros programas, né, com esse mesmo nome, mas ou seja, com essa mesma provocação que eu venho trabalhando muito, que é a ideia do cotidiano, ordinarily and black, ordinariamente negro, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que eu repito sempre, que pessoas negras no cinema simplesmente sendo um gesto revolucionário. Falo de pessoas negras, mas eu acho que pessoas não brancas de um modo geral, isso a gente pode estender, talvez, a reflexão, mas essa dimensão do cotidiano, né? E, por fim, tinha uma coisa pensando essa ideia das intensidades, né? Como as histórias vão quebrando, digamos assim, as expectativas, as fronteiras, né? De uma certa ideia de similitude, na verdade, que atravessa um pouco a expectativa acerca do que seja um cinema negro. Então, isso é um exemplo. Tem, enfim, os debates aí, as pessoas lá, né, que foram. A gente teve uma performance com a Jota Mombasso, Gabriel Martins, que estava lançando o filme em co-direção com o Maurílio na época, que era o... esqueci. Agora me escapa. Depois eu lembro. Que não foi o que ele dirigiu sozinho, porque aí acabou de lançar Marte 1, que foi um filme que circulou bastante. Agora, gente, não consigo... Vejo o cartaz do filme, mas não lembro agora o nome. Ai, meu Deus, eu sou cansaço. Desculpem.
Enfim, eu gosto muito dessa foto, que é meio que a foto com quase todo mundo que estava lá presente em Roterdã. E aqui à esquerda, bem no cantinho, na ponta, com essa cachecol, não sei, com essa encharpe vermelha e branca, tá a Tessa Boerman, né? Mas, mais uma vez, para voltar a essa dimensão da presença, né? Como a presença de curadores e curadoras, né? No caso aí, negros, né? Nesses espaços são fundamentais. Então, acho que um lugar que passa pela reflexão das políticas de curadoria é a ideia de presença. Como a presença é algo fundamental para promover para possibilitar esses deslocamentos que abrem caminho para outras culturas fílmicas. Mais recentemente, e aí eu acho que foi nesse contexto que conheci Isabel, né? Foi quando eu fiz a curadoria do Flyers Film Seminar, que acontece em Nova York, no estado de Nova York. Bom, o Flyers, né, ele tem... Agora vai fazer, acho que quase 70 anos, 69, a gente já está no 69, no 70, talvez, ou acho que é 69. Anos de existência, né? Ele foi criado pela Frances Flyers, né? Que é também diretora e que foi companheira do Robert Flyers, né? Um cineasta conhecido que fez o Nanuto do Norte, enfim, e muitos outros filmes, né? Um marco, digamos assim, na história da trajetória do cinema documental. Então, depois da morte do Flyers, a Frances Flyers cria esses encontros, né? Na fazenda da família, enfim, que ao longo dos anos vira esse seminário, né? Que é um encontro de uma semana, uma certa imersão em cinema, com algumas diretivas, né? Como, por exemplo, a Frances, a ideia de não preconcepção. Você vai sem saber o programa, você não sabe quem são os cineastas que você, os filmes que você, as obras que você vai encontrar, você sabe apenas um tema do ano, né? Que isso, ao longo dos anos, foi se configurando assim, havia um tema e um curador responsável, curadora responsável por realizar essa curadoria, né? Bom, a primeira vez que eu fui para foi em 2018, como eu mencionei aqui, que eu conheci o Greg DeKill Jr. e o Kevin Jerome Everson e uma série de artistas, né? É uma experiência muito, muito intensa e transformadora, para mim, pelo menos foi. Em 2019 foi a Chay Heredia, né, que é a criadora do Festival de Cinema Experimental na Índia, né? E, enfim, trabalha para Berlim, uma pessoa inacreditável, assim. E em 2000, na verdade, eu seria em 2020, mas teve a pandemia, acabou sendo adiado, e aí ainda tinha pandemia, e aí, enfim, a gente tomou a decisão de fazer em 2021 e fazer online. Então, eu fui a pessoa premiada com a experiência de fazer um evento de cinema que é baseado na experiência, na presença física online, né? Mas que, do ponto de vista curatorial, foi muito também desafiador e interessante, né? No sentido de como você criar, num ambiente online, uma experiência, enfim, uma experiência potente, tal, do mesma ordem, talvez, ou, enfim, a gente já entendeu que agora a presença, depois de 2 anos de pandemia, né? Essa coisa significa muitas coisas, quer dizer, é possível estar presente e estar online, né? Espero que vocês estejam se sentindo presentes aí. Enfim, foi esse grande desafio, né? E aí, retomando essas dimensões de cuidado, quer dizer, tem umas reflexões que eu faço sobre isso que dizem respeito. Acho que o fato de ter experienciado ao longo da minha vida, na relação com o cinema, a curadoria, os processos curatoriais, receber essas curadorias de uma forma muito dura e difícil, né? Para mim, curadoria, na verdade, como cuidado, tem uma dimensão de pensamento, tem uma dimensão epistemológica, mas tem uma dimensão também que se amplia para além da... Enfim, que se amplia para outras dimensões. Por exemplo,
como as pessoas vão assistir, aonde, se for uma coisa física, tem a ver com os horários da sessão, se for uma experiência online, tem a ver com a quantidade com as horas online, tem a ver com a escolha dos mediadores, porque uma coisa importante do flyer são os debates, então a gente pelo menos eu fiz, a curadoria de quem ia mediar, porque era preciso estar muito, de alguma forma, sintonizado com, né, o convite que era opacidade. Opacidade foi o tema do meu seminário, que eu propus a partir de um capítulo, vou botar assim, de um trecho do livro do Edouard Glissant, do escritor, poeta Martiniquense, que se chama Poéticas da Relação, que se chama Por Opacidade, né? Que é uma questão que o Glissant vem desenvolvendo há algum tempo, então aí a gente já faz o deslocamento. Então, quer dizer, eu vou para esse lugar, digamos assim, de um certo status dentro de uma cultura cinéfila, que é o Flirt, mas propondo, né, de início, a partir, né, do próprio tema, esse deslocamento. Então, opacidade, na verdade, ele funciona como uma espécie de prompt, né, com uma entrada curatorial, um convite para esse deslocamento, né? E aí foram 10 dias, 18 sessões, 18 programas, e eu costumo dizer que, na verdade, né, eu não estava ali desenvolvendo uma tese sobre essa questão da opacidade, eu estava, a cada sessão, fazendo a mesma afirmação de uma forma diferente. Então, o movimento, né, digamos assim, ao longo desses 10 dias, era um movimento espiralar, né? De você, não era uma linha, porque aí quebrando aí essa lógica, digamos, né, de uma certa, da transparência do pensamento ocidental, que se desenvolve dentro de uma perspectiva linear, né? Então, a gente vai, era um pouco assim. Tem esse trechinho, acho que dá tempo, eu vou passar, eu adoro esse trecho, é um documentário do Mantia Diawara, obrigado, Mantia, que se chama One World in Relation, né? Que é ele atravessando o Atlântico, né? Com o Glissant, né? Onde o Glissant fala um pouquinho de opacidade. Eu vou passar um minutinho só. Il y a 40 ans, à Mexico, dans une conférence avec Octavio Paz, j'avais dit « Je réclame le droit à l'opacité ». Il y a une injustice fondamentale à ce que la projection de la transparence des pensées occidentales se répande sur le monde entier. Pourquoi devons-nous estimer les gens au barème, selon le barème de la transparence des idées qui a été proposée par l'Occident? Je comprends ceci, je comprends cela, je comprends ceci, je comprends la rationalité. Et je dis, mais quelqu'un a le droit d'être opaque à mes yeux. Ça ne va pas m'empêcher de l'aimer, de travailler avec la personne, de la fréquenter, etc. Et le raciste, c'est celui qui refuse ce qu'il ne comprend pas. Bom, e aí, né, quer dizer, esse clamor, essa demanda por opacidade, né, enfim, trazida para a reflexão, né, sobre o cinema, pensando esse deslocamento, pensando, né, volta aí ao Xambu, né, outras cinefilias, né, como então operar, né? Então, a opacidade virou esse prompt, virou essa entrada, virou esse mecanismo, essa ferramenta, digamos assim, que eu usei para articular os programas do Flirt, né? Os filmes, as obras e os cineastas convidados. Esse é o curatorial statement, né, que é a única coisa que quando a pessoa se inscreve ela conhece, eu não preciso ler aqui, mas é basicamente fazendo essa provocação, né? A partir desse meu lugar, que eu acho que isso é uma outra coisa importante, eu volto sempre a essa questão, porque é isso, né? Sou eu, Janaína,
a partir das minhas experiências, essa experiência, digamos, ao sul, né? Vou botar numa certa periferia do mundo, olhando para essas dinâmicas, pensando essas dinâmicas. E a primeira coisa, uma das coisas que se colocam, e que eu acho que todo debate sobre diversidade, né, que acaba que virou um token, e acabou que muito se esvaziou, e que a gente já entendeu que, né, sei lá, 5 anos depois que esse debate começou, como ele foi esvaziado de uma forma bem negativa. Mas assim, então, mas como a relação, né, entre margem e centro nesse pensamento com o cinema se estabelece, né? A provocação, e aí o convite que eu estou fazendo, em certo sentido, é dizer que essa é uma discussão que não faz mais sentido, não é mais sobre margem e centro, né? Ou margem e periferia. E aí né, a ideia de opacidade, né, também como esse caminho para que a gente não olhe ou não experienciasse esses filmes da proposta, mas, enfim, é um prompt curatorial, então, para outras, para a gente pode levar isso para outros lugares, mas como a gente pode experienciar isso rompendo, digamos assim, né, com essa expectativa que o pensamento da transparência, o pensamento eurocêntrico traz, ou seja, como a gente pode encontrar esses filmes e não encaixá-los necessariamente dentro de uma certa codificação que a gente já conhece, se abrindo para a possibilidade de mobilizar outras ferramentas, outras dinâmicas para pensar essas experiências. Então, era esse a ambição, talvez, né, de opacity, né, de opacidade. Foram esses os artistas que participaram do programa, né? Não tem... foi proposital, não havia nenhum artista branco, a ideia era realmente fazer esse deslocamento da presença. Então, a gente tinha Ati Patrahuga, da África do Sul, André Novaes de Oliveira, do Brasil, Diana Bowen, do Canadá, Denise Ferreira da Silva, do Brasil, e Arjuna Newman, que nasceu em trânsito, em algum lugar, ele não está na biografia dele onde ele nasceu. A Grace Passou, do Brasil, Larissa Sansur, da Palestina, faz o filme junto com Soren Lind. O Sudanese Film Group, que é composto por Suleiman Nur, Eltayeb Mazi e Ibrahim Shaddad. Uma nota, né? As pessoas devem estar sabendo o que está acontecendo no Sudão hoje, e conto está sendo difícil para essas pessoas, e ontem mesmo o Suleiman me escreveu dizendo que eles estão bem, na verdade, que já migraram, né? Então saíram do Sudão, mas que estão todos bem. Enfim. A Garrett Bradley, dos Estados Unidos, Isaac Julian, o trabalho dele junto com o Mark Nash, da Inglaterra, né? O Morgan Quintas, da Inglaterra, Sueli Machacali, Israel Machacali, do Brasil, ainda teve a participação da J. Mombassa. Isso é uma brincadeira, gente, sobre processo curatorial. Isso foi uma coisa... Eu estava trabalhando na pandemia, né, gente, em casa, 2 anos da minha vida pensando no flight, né? Eu sempre brinco, né? E eu fiz esse vídeo, que era um pouco da minha vida pensando curadoria, né? Então, realmente, assim, né? Não tem nada de glamouroso nisso. Essa dança dos posts, né? Como que a gente pensa, na verdade, como é que esse movimento todo esse deslocamento, em certo sentido, foi pensado. Tem outras dinâmicas que entram aí na dimensão do flirt, né, que está um pouco expresso, né, nessa citação do Malachi Greiner, que está pensando no espetáculo de dança, né, mas que diz assim: para exercer plenamente nosso direito à opacidade e protegê-los para os outros, precisamos encontrar maneiras de descrever o indescritível. Que métodos disponíveis são capazes de usurpar as normas restritivas e opressivas de transparência. Se a lucidez e a compreensão, esse é um ponto importante, não são mais prioridades máximas, por que não recrutar a dança, a poesia e o vazio? Eu adicionei a essa reflexão, por exemplo, a dimensão sônica, né? Havia no proposta do programa, no desenho curatorial, uma dimensão sônica que muitas vezes também atravessava e proporcionava também essa experiência aí que eu disse desse prompt da opacidade como um movimento, né, espiralar, né? Enfim,
Esse é um pouco a imagem do ambiente online, esse é um dos programas que geralmente, às vezes, eu uso como exemplo para exatamente dessa espiral sônica que costurava a composição, né, dos filmes, que é desse programa, mas, enfim, não vou explorar isso aqui. Enfim, essa é um pouco da dinâmica, onde como as pessoas participavam, né, dos moderadores e as pessoas participando, né, tanto no chat como também através da câmera. Enfim, essa eu acho que é uma da última sessão, que o Christopher Harris foi o moderador. Esse encontro lindo entre o Ati Patrahuga, o Sudanese Film Group, e o Isaac Julian e o Mark Nash. Enfim, essa também foi uma sessão muito especial, que era a Sueli e o Israel Machacali, que são cineastas indígenas brasileiros, aqui no interior de Minas, conversando com o Sudanese Film Group, que estavam lá em Khartoum, no Sudão. Acho que eu já tenho que terminar, que já está, mas enfim. Era só são 2 filmes que eu diria, talvez entrei na categoria experimental, essa sessão foi só isso, moderado pela Almudena Escobar Lopes, Almudena Lopes, que foi a curadora do Flyert no ano seguinte, né, junto com Sky Rupinka, e que basicamente eles cantam uma música. Tinha uma vaca no filme do Sudanese Film Group, do Ibrahim Shaddad, que é o Insan. E o Israel e a Sueli estão cantando, estão comentando sobre a questão da vaca no filme. E eles dizem que se lembram do momento, se lembrar, porque os Machacali têm uma cultura musical muito forte. Então, tudo tem, digamos, cantos e músicas e cânticos, né, na cultura Machacali. E eles lembraram de uma música que os antepassados deles fizeram para a vaca, para os bois, para a vaca, para quando viram que a vaca fez com um homem branco. E aí, num determinado momento da conversa, eles cantam para os sudaneses como grupo. E é esse mais ou menos o momento. E aí, para retomar as dinâmicas dos cuidados que extrapolam a relação única exclusivamente com o filme, por exemplo, essa foi a primeira vez durante o Flight Film Seminar que o Zael e a Sueli Machacali falaram a sua própria língua num evento de cinema, né, que não falaram português, né? Falaram a sua própria língua, então a gente tinha um tradutor, que é uma pessoa, Roberto, que dirigiu um longa, inclusive é co-diretor de um dos longas com eles, e o Robertinho foi para a aldeia, e ele estava ali traduzindo junto, né? Então foi também as dinâmicas do cuidado. Então a gente em Khartoum havia uma tradutora do árabe que eles ignoraram no Sudanese Film Group, e acabaram falando inglês, mas a tradutora estava lá. Eu estou querendo dizer isso porque muitos curadores não incluem, numa perspectiva muito hegemônica, dimensões como essa coisa, a questão da língua, como uma questão fundamental. Como que alguém que fez um filme vai se expressar em um certo contexto? A gente está aqui atravessado pela questão da língua. Eu estou falando em português, isso vai ser legendado, porque eu não falo espanhol, eu falo portunhol, então acho que é meio também surreal ficar falando portunhol. Eu posso falar depois no debate, mas aqui, né, não me sentiria à vontade. Então, assim, são dinâmicas do cuidado que atravessam a prática curatorial, nessa perspectiva desse deslocamento, né, de uma certa descolonização. Então, você tem que pensar, eu, pelo menos, me vejo nesse lugar de curadoria como cuidado, implica em pensar como as pessoas vão se sentir mais à vontade para expressar as suas ideias. Isso, por exemplo, passa pela língua. Né? Esse foi um momento final. Enfim, existe um catálogo para quem, né, pensando essa dimensão de propagação dessa reflexão. Esse catálogo ele é bilíngue, ele é em português e inglês, né? Pensando, foi editado pela Carol Almeida e pela Dessane Lopes Cassel. A gente tem outras reverberações do Opacity, né? Foi um programa que eu fiz no Mason Documentary Center, no Harlem, com o Inei Prakash, né? Que a gente essa ideia dos spirals. Então, como seria reverberar e de criar diálogos com outras
outros filmes, e aí a gente né, criou esse diálogo com filmes do Otolith Group, né, e a gente teve essa conversa do Code Weshun e Angelica Sagar junto com a Denise Ferreira da Silva e o Arjuna Newman, enfim. Tem, para quem está na América do Norte, tem uma parte do Falaert vai tá disponível no Criterion Channel, né, para ser assistido. E aí, para encerrar, eu gosto muito dessa citação da Toni Morrison. É uma entrevista que ela deu em 1993, em que perguntam para ela como que ela se sente meio assim, né, não estando na margem, em certo sentido, né, enfim, da literatura, né? E ela tem essa resposta que eu acho muito inspiradora, que ela diz assim, né, em certo momento, e aí é uma tradução livre minha: eu vou ficar aqui na margem e deixar que o centro venha até mim. Eu acho que a conversa sobre políticas do olhar e curadoria de cinema é esse deslocamento, não só esse deslocamento epistemológico, né, que eu estava dizendo, por exemplo, uma das coisas centrais para nós que estamos no Sul é transformar essa relação entre margem e centro. Não é sobre querer ser o centro, né? É sobre deslocar a perspectiva do que é a margem. Eu acho que eu vou ficar aqui. Então, espero que faça sentido e que a gente possa conversar, continuar conversando. Então, é isso. Muito obrigada. Muchas gracias, Janaína. Ha sido increíble poderte escuchar. Realmente un verdadero honor que hayas estado en el seminario. Uy, abriste muchos temas y bueno, vamos a seguir con esta conversación. Por lo pronto, en esta grabación vamos a concluir. Te agradezco infinitamente y te voy a pedir ahorita, nos despedimos de la gente que nos está viendo y escuchando y te pido que te quedes un momentito en cuanto pare la grabación. No sé si quieras decir algo más para despedirte. Só quero agradecer a escuta, a atenção, enfim, né? E fico aguardando para a conversa que a gente vai fazer ao vivo. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Voy a detener esta grabación y gracias a todos los que están con nosotros aquí en el seminario El Público del Futuro número 13, 2023.